cariños, ¿qué tal estás? ¿Vamos a nuestra clase de língua espanhola? Entonces, vamos a empezar. Tudo bem com vocês, sétimo ano? Vamos começar agora mais uma aula de língua espanhola. E eu gostaria de pedir que vocês pegassem o livro de vocês e abrissem na página 52. Vamos lá? Peguem o livro e vamos acompanhar essa aula juntinhos, tá bom? Então, vocês vão pegar um lápis, uma borracha e vamos acompanhar cada etapa dessa aula de hoje. Bueno, para empezar, nosotros vamos a aprender sobre os verbos em pretérito perfeito compuesto de indicativo. Pois é, nós vamos aprender hoje um tempo verbal muito interessante e muito comum, assim, nas construções de língua espanhola e muito, digamos que, indispensável para o conhecimento de vocês, até porque é um tempo verbal curioso em relação à língua portuguesa. Por quê? Ele é um tempo verbal que nós não usamos aqui, tá? Ele é um pouquinho diferente do nosso uso em relação ao pretérito, em relação ao passado. Bom, vamos começar então, que eu vou explicar para vocês. Eu quero que vocês tenham bastante atenção a essa aula e que vocês anotem todas as informações necessárias aí no livro de vocês, no caderno, tá? Eu vou agregar algumas frases de exemplos e vocês vão anotando aí para acompanhar essa aula, tudo bem? Vamos começar então? Preparados? Vamos a começar. Bom, primeiro eu vou ler com vocês o enunciado aqui, verbos em pretérito perfeito compuesto de indicativo. Este tiempo se usa para expressar acontecimentos passados, assim como todos os verbos no pretérito, nós vamos nos referir ao passado. Aqui também, em espanhol, a mesma coisa. Bueno, pero hay algunas distinciones. Bom, que guardam relação com el presente. Como assim, professora? Um passado que guarda relação com o tempo presente? Pois é. Aqui reside a diferença entre o espanhol e o português. Esse tempo aqui é um tempo específico utilizado para um passado que tem relação com o presente. Mas, professora, se é passado, já aconteceu, como pode ter relação com o presente? Eu vou mostrar para vocês que nós temos alguns marcadores de tempo que vão esclarecer para a gente essa diferença e por que eles têm essa relação com o presente, tá bom? Vamos juntos? Vamos lá. Vamos pegar o primeiro exemplo aqui do próprio livro. Olha só. Esta semana me he encontrado 3 vezes com Roberta. Bom, vamos traduzir primeiro? Esta semana eu me encontrei, se fosse em português, seria encontrei normalmente, né? Inclusive, eu usaria aqui o pretérito perfeito. Deixa eu só anotar aqui. Aqui, ó. Esta semana eu me encontrei. Até aí, tudo bem. 3 vezes com Roberta. Mas por que eu não usei a forma encontrei? Porque existe em espanhol o pretérito perfeito também, não é isso? Vocês ainda terão, tá, esse tempo verbal aqui no pretérito perfeito. Primeiro iniciou com o pretérito perfeito composto e depois já vem com o pretérito perfeito simples, tá bom? Bom, então, nós temos uma diferença entre o uso desse tempo aqui na sua forma simples e esse tempo que estamos aprendendo agora. E qual a diferença e por que ele se refere ao presente? Vamos lá. Quando eu falo para vocês, e usei esse marcador temporal aqui, esta semana, eu me refiro à semana que nós ainda estamos vivenciando. Não é isso? Eu falo, esta semana, eu ainda faço parte dessa semana ou eu já fiz parte dessa semana? Respondam aí. Eu faço parte, ela não acabou, não é verdade? Então, eu guardo uma relação com o presente quando eu uso esse marcador temporal, dizendo que
embora já tenha acontecido, a semana já iniciou lá desde, né, de domingos, né? Tem domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Então, tudo bem. Mesmo assim, essa semana não acabou. Eu continuo vivenciando. Então, guarda essa relação com o presente, porque eu ainda faço parte desse momento. E por eu fazer parte desta semana, por estar ainda vivenciando esta semana, eu vou utilizar esse tempo verbal, que é o tempo do pretérito perfeito composto, e encontrado, e não a sua forma no pretérito perfeito do português, que é encontrei. Não, eu não vou usar. Esta semana me encontrei 3 vezes com Roberta. Eu não posso, porque essa outra forma aqui, eu vou utilizá-la me referindo a um passado que eu não faço mais parte, que eu não vivencio mais. Como assim, professora? Vou dar um exemplo para vocês, tá? Vamos lá. Digamos que eu pegue essa mesma oração aqui. Deixa eu só anotar aqui essa informação para ficar mais claro para vocês, ó. E fale assim, ó. Semana passada, em espanhol, tá, gente? Me encontrei com vosotros, tá? Vou mudar só o finalzinho aqui. Não tem que botar maiúscula não aqui. Vosotros, pronto. Opa, faltou o outro. Pronto. Semana passada me encontrei com vosotros. Agora, por que aqui eu usei a forma em outro tempo verbal e não no pretérito perfeito composto? Porque eu falo de um passado que eu já fiz parte, eu não faço mais parte, eu não estou vivenciando a semana passada. Eu já vivenciei, ela já se encerrou, tá? Agora, quando eu utilizo esse marcador temporal que me dá uma ideia de um passado que já foi concluído, que já terminou, que eu não faço mais parte dele, entendeu? Aí sim eu vou usar essa forma verbal e não a do pretérito perfeito composto que estamos aprendendo agora. Estão conseguindo compreender a diferença? Então, esse marcador temporal aqui é que vai fazer a diferença na hora. Deixa eu só colocar aqui direitinho. Na hora que eu quiser identificar o tempo verbal que eu vou ter que utilizar. Se é com esse tempo verbal no pretérito perfeito composto ou no pretérito perfeito simples. Então, a diferença vai entrar nesse marcador temporal. Se eu faço parte, tá, desse momento, então eu vou usar um pretérito perfeito composto. Ele é composto porque é formado por 2 verbos, tá? Eu vou explicar já já o seu uso ali embaixo. E ele é utilizado na sua forma simples, em um único verbo, quando eu me refiro a um passado que já terminou. Eu não faço mais parte da semana passada. Eu fiz parte. Agora, eu faço parte desta semana. Entenderam a diferença? Eu vou mostrar para vocês alguns marcadores temporais aqui, tudo bem? Aqui, ó. Todos esses marcadores aqui, eles guardam uma relação com o momento que nós ainda estamos vivenciando, tá bom? Então, vamos lá. Temos aqui, por exemplo, ó, este ano. Se eu falar para vocês este ano acabou? Não, eu faço parte deste ano ou eu já fiz parte? Eu faço parte deste ano. Então, se eu faço parte deste ano, eu vou usar, mesmo que tenha iniciado lá em janeiro, né? Já estejamos em maio, eu mesmo assim continuo fazendo parte deste ano. Eu vou me referir a um passado? Vou. Por exemplo, este ano hemos estudiado alguns meses juntos. Então, este ano, nós estudamos alguns meses juntos. Eu vou colocar aqui para vocês essa frase, tá? Vou pôr aqui para vocês, porque já mais uma informação legal, ó. Exemplo, tá? Este ano. Então, eu ainda faço parte desse passado, tá? Embora tenha iniciado, nós ainda estamos vivendo este ano. Hemos
estudiado, algunos, ou melhor, poucos, né? Poucos meses juntos. Juntos que eu digo aqui na forma física, tá, gente? Porque a gente continua juntinho, né? Mesmo assim, através de videoaula, nós continuamos as nossas aulas, continuamos conversando, continuamos dialogando, né? Interagindo, mesmo cada um na sua casa. Então, vamos lá. Este ano hemos estudado poucos meses juntos. Bom, então vamos lá. Eu usei o hemos estudado, eu usei essa forma aqui do pretérito perfeito composto. Por quê? Porque é um passado que eu ainda vivencio, tá? Eu ainda faço parte deste ano. Agora, se eu colocasse ano passado, por exemplo, ano passado eu faço parte? Não, eu já fiz parte, ele já acabou. Então, se ele já foi concluído, eu não posso usar esse tempo composto para me referir a esse passado. Eu vou ter que usar o tempo simples, o pretérito perfeito simples. Estão entendendo a diferença? Eu vou colocar aqui também essa outra frase, porque é até bom que facilita a nossa visão em relação a esses marcadores temporais e a esse tempo, ó. Ano passado estudiamos poucos meses juntos. Então, agora eu estou me referindo a um ano que já passou, que já acabou, um passado concluído, terminado. Não faço parte desse passado, eu já fiz. Aí sim eu usei estudiamos e não a forma hemos estudado, que se refere ao guarda uma relação com o tempo presente, que eu ainda faço parte deste ano. Tudo bem? Deu para entender isso? Vamos lá, eu vou dar outros exemplos, tá bom? Mas vamos juntos agora conhecer todos esses marcadores aqui primeiro. Ó, este ano, esta semana, que é essa semana. Oi, vocês sabem o que significa oi, né? Sabem sim. Oi é hoje. Todos os dias eu coloco lá no quadro. Hoyes, nunca, já se refere a já, tá? Já. Siempre, este mês, hasta ahora, ou seja, até agora. Todavia significa ainda, tá? Todavia no. Esta manhã, que é esta manhã. A las 2, a las 3, a las 4. Alguna vez, jamás, jamás é jamais. Esta noche, últimamente, hace um rato, ou seja, faz um tempinho, tá? Hace um rato, esse rato aqui é uma expressão que se refere a momento. Então, faz um pouco tempo, tá? E toda a subida. Então, são expressões de toda a sua vida. São expressões que vão me trazer essa ideia de presente, de um tempo que eu ainda presencio, que eu ainda faço parte, tá? Ela vai guardar essa relação com o tempo que eu ainda vivencio. Tudo bem? Professora, mas esse ano já começou lá atrás. Então, eu não vou pensar em relação a essa grande diferença entre janeiro a maio. Não. Já passou a situação que eu vou descrever aqui? Sim, já passou, mas ela guarda relação com o presente momento porque eu ainda estou fazendo parte deste ano, ainda estou fazendo parte dessa semana, sabe? E daí por diante, tudo bem? Vamos então para compreender como eu consigo formar esse tempo no pretérito perfeito composto? Agora vamos lá. Como assim composto? O próprio nome já diz, né? Ele é formado por dois verbos. O primeiro verbo, ele é o verbo haber. Haber significa haver em português. Com mais o particípio de um verbo, do verbo que eu quero conjugar na minha oração. Então, vamos lá. O legal, interessante desse tempo verbal é que ele sempre vai estar no particípio.
e ele não vai ser conjugado de acordo com a pessoa, não. Por exemplo, se eu conjugo aqui, eu vou anotar aqui ao lado porque aqui não está muito claro para vocês. Então, deixa eu fazer uma anotação aqui em um lugar melhor, tá? Vou fazer aqui na parte de anotações, ó. Vamos lá anotar aqui, vamos juntos para se tornar mais claro para vocês. Vamos lá. Aqui. Esse verbo haber vai ficar assim, ó. Yo. Vou botar aqui. Yo. E. Tu. As. Deixa eu tirar aqui. Fica tudo igualzinho. Yo he. Tu has. Oh, meu Deus. Calma. Ele. A. Nosotros. Hemos. Vou chegar tudo para cá para ficar igualzinho, tá? Nosotros hemos. Aí temos vosotros. Vosotros. Habéis. E ellos, ou eles, né? Com L. Bom, perfeito, professora. Até aqui eu já entendi. Então, e, as, a, hemos, habéis e am. Só que essa forma que nós temos aqui, no verbo haber, ele é só um indicativo a que pessoa do discurso eu me refiro. Por exemplo, eu me refiro a Joe, então eu vou usar o e. Eu me refiro a as. A tu, então eu vou usar o as. Eu me refiro a ele, então eu vou usar o a. Eu me refiro a nosotros, hemos, a vosotros, habéis e a ellos, am. Tá, até aí tudo bem, fácil de entender. Agora, e cadê o particípio? Então, o particípio, ele vai se repetir do início ao fim da mesma forma. Por exemplo, olha aqui. Digamos que eu esteja falando do verbo amar, tá? Jo e... Como que é o particípio de amar? Não é amado? Então, jo e, amado. E tu? Tu has amado. E ele? Ele ha amado. E nós outros? Nosotros hemos amado. E vosotros? Vosotros habéis amado. E ellos? Ellos han amado. Ué, professora, repetiu amado do começo ao fim? Pois é, esse verbo aqui principal, que é o verbo amar, ele vai ficar em particípio em todas as pessoas. E como que eu vou identificar a pessoa a qual me refiro? Através desse verbo auxiliar, que é esse verbo haber. Então, se eu construo uma frase, por exemplo, em primeira pessoa, vamos botar uma frase aqui, ó. Oi, hoje, tá? Então, o dia já amanheceu, já faz muitas horas, tá? Mas eu ainda estou vivenciando os dias de hoje. Mas quero me referir ao passado, embora guarde relação com o presente, porque o dia de hoje não acabou, tudo bem? Oi, nosotros hemos desayunado um café muito exquisito. Olha que frase legal. Então, vamos lá. Hoje, nós... Olha aqui. Hemos desayunado. Foi porque eu coloquei esse verbo aqui no passado. Por quê? Porque guarda relação com o presente. Olha, hoje, tá? Ainda hoje, não terminou o dia de hoje. Nós tomamos o café da manhã, tá? Tomamos no café da manhã um café muito exquisito. Ou seja, um café muito gostoso, muito saboroso, tá? Exquisito em espanhol é gostoso. Então, hoje nós tomamos um café da manhã. Quando eu falo que nós tomamos um café da manhã, eu já me referi ao passado, certo? Já aconteceu.
Mas como ele guarda relação com o dia de hoje que não terminou, eu tive que usar esse tempo composto. Tudo bem? Então ficou assim: hoje nós tomamos café, né? Tomamos no café da manhã um café muito gostoso. Ficou até repetitivo, né? Mas tá certinho, tá? Bom, então nós entendemos que esse desayunado aqui, que é o verbo desayunar, tá? Em espanhol, desayunar significa tomar café da manhã, tá? É uma refeição da manhã. Então, esse verbo aqui, ele vai ficar sempre da mesma forma. Desayunado, 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 desayunado. Só o que vai mudar? Vai mudar esse verbo composto que está acompanhando. Olha, esse verbo aqui é auxiliar. Como assim esse verbo auxiliar? Esse verbo aqui tem que estar de acordo com a pessoa a qual me refiro. Eu não estou me referindo a nós outros, a nós. Olha aqui, ó. A nós. Então, o verbo auxiliar tem que ser conjugado hemos. Então, estão conseguindo entender? Quem vai ser alterado será o verbo auxiliar. O particípio sempre será repetido. Ficou claro para vocês essa informação? Então, vamos prosseguir. Vamos lá. Aqui nós temos assim, ó, yo he hablado, eu falei. He hablado? Falei. Tudo bem? É o verbo falar. Tu has bebido, você bebeu. Ele ha partido, ele partiu. Nosotros hemos visto, nós vimos. Vosotros habéis puesto, vós puseram. Tudo bem? E ellos han abierto, eles abriram. Tudo bem? Bom, aqui seria vós abristes, tá, gente? Eu falei o vós se referindo à terceira pessoa, vocês, tá? Porque nós em português fazemos, naturalmente, no coloquial, nós fazemos essa correlação, tá? Então, vamos lá. Já expliquei para vocês a formação. Quero que vocês anotem isso aqui lá no caderno de vocês, tá bom? Anotem. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui um texto, tá? E eu gostaria que vocês prestassem atenção, tá bom? Que vai falar sobre os esportes. Então, vamos lá. Paola empieza hablando aqui junto com a recepcionista. Olá, senhor. Poderia dar-me uma informação sobre o deporte que se praticam aqui? Você poderia me passar uma informação sobre os esportes? Aí a recepcionista responde, sim, claro. Oferecemos classes de baloncesto. Anotem aí, gente. Baloncesto significa basquete, tá? Tênis é tênis mesmo. Natação é natação. Balonmano é handball. E também futebol. Tudo bem? E também futebol. Quais são os dias de aula? Quais são os dias de aula de yoga? Bom, na prática de yoga ocorre de lunes a viernes, ou seja, de segunda a sexta, por la mañana, por la tarde e por la noche. Algo mais? Quanto é e qual é a forma de pago? De pago é de pagamento. Cuesta 80 al mês. Você pode pagar com tarjeta de crédito, ou seja, você pode pagar com cartão de crédito, cheque e dinheiro em efetivo. Em efetivo se refere à vista. Que documentos e que exames há que fazer para ingressar? Quais são os documentos e exames que você tem que ter, né, para começar, para ingressar? Bom, e a recepcionista responde, rellene, quer dizer, preencha esta ficha com os dados personais. Aqui está, e graças e obrigado. Bom, meus amores, lido esse texto, já informei de forma bem detalhada sobre esse tempo verbal. Na aula de hoje foi bastante detalhada sobre esse assunto. Eu espero que vocês tenham compreendido, tá? Todas essas informações. Lá na página 55, nós temos o vocabulário. Aqui, olha, de vários esportes, tá? Boxeio, montanismo, tênis de mesa, ciclismo, golfe, esgrima, paracaidismo, arte marcial, luta olímpica, equitação, automobilismo, halterofilia. Temos aqui e temos um diálogo aqui sobre jogos escolares. Bom, esses esportes estão muito claros porque temos aqui várias imagens, né? E se parecem muito ao português. E
ficamos por aqui. Até a próxima aula, se Deus quiser. Espero ter auxiliado vocês sobre esse entendimento do tempo verbal no tempo composto, no pretérito perfeito composto e também sobre esses esportes. Besitos, carinhos. Hasta la próxima clase. Que Deus le bendiga. Hasta luego.